Essa é mais uma edição do Mining Talks. Hoje nós temos o prazer de conversar com o Dr. Danilo Soares sobre um assunto muito interessante, instigante, eu diria até difícil, que é o regime jurídico das águas minerais. Bom dia, doutor Danilo. Bom dia, doutor William. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande participar dessa iniciativa, Mine Talks, que eu diria que já nasceu clássica, para falar de um tema que eu venho estudando nos últimos anos, um tema muito interessante, relevante, mas pouco estudado. Sem Então, dúvida. E difícil também, né? com certeza. Muito bom, Danilo. Doutor Danilo é bastante conhecido aí de quem já trabalha na mineração, mas a grande referência do doutor Danilo é o seguinte: ele está, apesar da pouca idade, um dos grandes já especialistas em direito da mineração do Brasil. Ela trabalha conosco e, além de uma formação acadêmica muito sólida, também tem uma atividade profissional muito intensa. Doutor Danilo, a água mineral é um segmento econômico importantíssimo. Se nós pensarmos, por exemplo, em termos de arrecadação de CEFEM, participação na produção mineral, a água mineral supera aí muitas substâncias. No entanto, nós temos um código antigo que foi superado ou foi sobreposto por um código de mineração de 67, nós temos uma Constituição nova. Como funciona o regime jurídico das águas minerais, de maneira geral, por enquanto? Primeiro, sobre a importância, de fato, o setor de águas minerais ele é muito importante e ele tem uma representação muito significativa no setor da mineração. A água mineral ela está entre as 8 substâncias que mais arrecada CEFEM no Brasil, e possui uma regulamentação específica. Então, por isso é necessário a gente tratar das águas minerais enquanto substância hoje que faz parte da atividade de mineração, mas que tem uma regulamentação, normas específicas aplicadas a ela. Começamos com um problema que é de ordem conceitual das águas minerais. A legislação, o ordenamento jurídico brasileiro, ele não possui um conceito legal de recursos minerais. E temos alguns conceitos de conhecimento da geologia, posso citar aqui, por exemplo, o conceito que é utilizado pelo IBGE, de recursos minerais, que, de certa forma, exclui as águas minerais desse conceito. O IBGE, por exemplo, diz que é considerado recurso mineral o material rochoso que efetiva ou potencialmente possa ser utilizado pelo ser humano. Então, ele já começa falando de material rochoso, que naturalmente a água não se enquadra. Mas temos uma conceituação específica de água mineral, trazida pelo Código, que é bem antigo, de Águas Minerais, de 1945, que classifica as águas minerais como aquelas provenientes de fontes naturais ou artificialmente captadas, que possuam composição química ou propriedades físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhe confiram ação medicamentosa. Posteriormente, veio o Código de Mineração e trouxe uma classificação de jazidas, e aí, inserindo realmente dentro do conceito de recursos minerais, duas classificações: as jazidas de águas minerais e as jazidas de águas subterrâneas. A Constituição, como nós sabemos, é de 1988. As constituições anteriores traziam todo um regime para recursos minerais, e até a Constituição de 1967, durante toda a sua vigência, não havia discussão sobre o enquadramento das águas minerais dentro dos recursos minerais.
justamente porque o único conceito ali dentro da Constituição que poderia enquadrar as águas minerais seria, de fato, os recursos minerais. Acontece que a Constituição de 1988, ela traz um conceito específico e novo de águas subterrâneas. E pelo conceito do Código de Águas Minerais, todas as águas minerais seriam águas subterrâneas. E a dificuldade, ela surge justamente porque a Constituição de 88, ela traz um regime próprio para as águas subterrâneas e mantém um regime próprio específico para os recursos minerais. E aí que surge a dúvida, ainda se falando em termos constitucionais, que as águas minerais, seu regime jurídico de aproveitamento, seguiria aquele regime jurídico aplicado aos recursos minerais, e aí temos o regime de aproveitamento de autorização de pesquisa seguido de concessão de lavra, ou se, a partir da inauguração desse novo conceito de águas subterrâneas, incluído como bens dos estados, passaria, então, as águas minerais a seguir um regime totalmente diverso, seguindo o que a gente tem hoje, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Uhum. Então, na prática, essa distinção e essa conceituação em um ou outro, enquadramento em um ou outro conceito na Constituição, gera inúmeros problemas práticos. Muitas vezes temos uma outorga de uso de recursos hídricos, que é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, em conflito com um direito minerário para a substância água mineral, e a partir daí a gente pode imaginar o quanto que essa situação pode trazer problema para aqueles que eles estão envolvidos. Entendi. É interessante. Porque se essas águas subterrâneas tiverem aquelas propriedades físico-químicas, né, naturalmente seria atraído pelo regime do Código, né, de mineração. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Danilo, muito interessante sua colocação. E eu passo agora a um outro aspecto muito tormentoso também dessa questão das águas minerais, que ou que são as destinações possíveis. Não é? Por quê? No Código de 45 estabelece algumas destinações, só que a realidade, né, a vida econômica dos negócios, ela vai além da imaginação do legislador. Explique para a gente como que está essa discussão na atualidade, por favor. Perfeito. Fazendo o link com a questão anterior, esse é mais um tema em que temos uma dificuldade interpretativa, uma dificuldade hermenêutica, jurídica bem relevante. Porque, como o senhor mesmo mencionou, o Código de Águas Minerais é de 1945, de lá até aqui tivemos outras normas, o Código de Mineração, de 67, tivemos a Constituição de 1988, tivemos o novo regulamento do Código de Mineração de 2018, várias normativas, a instalação da ANM, enfim, muitas novidades, além também de um avanço no conhecimento técnico-científico sobre o aproveitamento das águas minerais. Atualmente, temos um entendimento presente em alguns pareceres do então DNPM, agora a ANM, com entendimento bem restritivo, baseado em uma interpretação do que expressamente consta como utilizações possíveis dentro do Código de Águas Minerais, que são apenas 3. Invase, para consumo humano, utilização para fins balneários ou preparo de sais medicinais. Qual que é a questão? As águas minerais, então, elas poderiam ser aproveitadas apenas para essas utilizações ou seriam admitidas utilizações outras?
Na prática, essa é uma pergunta que tem uma repercussão, especialmente econômica, muito grande, porque temos hoje balneários que têm fontes urgentes de aquíferos que são renováveis e água sobrando, para ser bem claro. E se a gente parte de uma interpretação de que essas águas só poderiam ser utilizadas ali naquela instância hidromineral, estamos, então, levando à consequência de que seria vedada qualquer outra utilização daquela água, e, consequentemente, seria vedada a maximização da utilidade econômica daquela água. Então, tem entendimento, por exemplo, de que a utilização dessas águas em hotéis vizinhos, essas águas de uma instância hidromineral, não poderia ser feita apenas naquela instância. Todo o complexo econômico vizinho daquela instância hidromineral poderia estar prejudicado por conta dessa interpretação restritiva do Código de Águas Minerais. Eu tenho defendido que a interpretação do Código de Águas Minerais siga o avanço do conhecimento. Não faz mais sentido darmos interpretações para a água mineral ainda voltada para uma concepção de nobreza da água mineral e de que, portanto, ela poderia ser utilizada apenas para determinados fins nobres aqui com todas as aspas, porque não faz mais sentido. A água ela precisa ser utilizada como um bem econômico e ter a sua utilização econômica maximizada. E aqui eu faço mais uma citação importante, porque a própria Comissão Permanente de Cronologia, ela já trouxe uma exceção para essa interpretação restritiva, quando, na portaria 388 de 2008, de forma acertada, no meu entendimento, admitiu a utilização da água mineral como ingrediente no preparo de bebidas em geral. E aqui, mais uma vez, citando a Comissão de Cronologia, recentemente houve uma alteração do seu regimento interno e que trouxe outras competências de caráter propositivo para a Comissão de Cronologia, e eu entendo que essa comissão ela tem um papel muito importante para essa evolução do conhecimento, de modo a, como já disse e repeti, fazer com que seja maximizada a utilidade econômica das águas minerais. Interessante. Seria o mesmo nós imaginarmos que não poderia haver o aproveitamento de estéreis e rejeitos, porque o código não faz menção expressa a essa possibilidade de aproveitamento. Né? Perfeitamente. Acho que é uma comparação muito adequada. Olha, a questão é o seguinte: a realidade vem antes do regulamento. Não é? Então, se a realidade econômica se modifica, ela não pode ficar tolhida em função dessas normas antigas. Muito interessante. Cada vez mais que nós estudamos não só águas minerais, mas o direito da mineração como um todo, é que nós vemos como os detalhes fazem diferença. Danilo, num tema tão específico como águas minerais, o que nós temos de bibliografia? Porque o tema é muito específico. O que você tem lido de bom e de novo sobre esse assunto? Perfeito. Esse tema de bibliografia, ele representa mais uma dificuldade do estudo da matéria, porque temos hoje poucos materiais, materiais que, de fato, artigos que enfrentaram mesmo alguns dos principais temas, são teses de doutorado, majoritariamente, mesmo assim, são poucas. Material de doutrina estrangeira,
poucos podem ser utilizados, porque geralmente, na maioria dos países, o regime de aproveitamento das águas é bastante distinto do nosso. E aí eu já antecipo que na legislação estrangeira, as águas costumam ter seu tratamento próprio, distintos dos demais recursos minerais. Então, consequentemente, a literatura também ela se aplica muito pouco à nossa realidade brasileira. Eu cito aqui, e aí, voltando na questão de se entender a história, né, e essa evolução do conhecimento, um livro que eu gosto bastante para ter essa noção, especialmente para entender como foi e para a partir daí entender como deve ser hoje, é um livro que ele é mais de história do que propriamente de doutrina, e ele chama A Água Mineral e as Termas, uma história milenar, de Benedictus Mário Mourão. Esse aqui vai Danilo, aparecer do lado... é o seguinte, nós nunca conseguiríamos aprender o direito se nós não conhecermos a história do direito, não é? Perfeito. Porque a vida, a evolução social, a evolução das normas, ela é contínua. Então, o assunto está bem relacionado. Você está com esse livro aí para mostrar para a gente ou você só vai fazer a referência? Não, ele está aqui, ó. Eu não sei se ele está virado aí Não, mas pode mostrar para nós. esse livro, ele traz a história das águas minerais, e aí a história das águas minerais, ela começa com as águas termais, lá desde a pré-história até os tempos atuais. Basicamente, para não entrar nas minúcias, e para ressaltar o ponto relevante, eu destaco aqui três grandes momentos de concepções em relação às águas minerais. Inicialmente, a água mineral ela era tratada como um elemento místico ou religioso. Então, daí a gente percebe a gênese e que ainda hoje se tem muito disso, muito dessa visão de um elemento, por mais, ainda que não expressamente dito, mas quando eu digo, por exemplo, que há aqueles que defendem que a água deva ter usos nobres, de certa forma, eu estou trazendo aí um elemento quase que dessa misticidade mesmo da água. Por que deveria restringir o uso da água a apenas determinados usos nobres? Tem um pouco desse elemento místico relacionado. Posteriormente, a água ela passa a ser concebida como um elemento medicinal. No Código de Águas Minerais temos essa concepção bem clara, quando no próprio conceito se diz que as características específicas da água devem lhe conferir ação medicamentosa. E hoje eu entendo que, com toda a evolução do conhecimento, devemos conceber a água como um recurso econômico. É claro, um recurso econômico que tem uma utilidade pública enorme, uma necessidade basilar do ser humano, mas também, e as coisas não são excludentes, tem uma utilidade econômica gigantesca, porque é preciso de água para todo e qualquer tipo de empreendimento. E a partir disso, a partir dessa concepção nova, podemos ter interpretações mais adequadas dos textos normativos para que eles realmente se voltem para a finalidade para os quais eles foram feitos, né? Essa restrição de utilização, para mim, voltando nesse tema, não me parece que seria algo
racionalmente pensado por um legislador, seja naquela época, seja atualmente. Perfeito. Danilo, nós seguimos aqui a tendência de vídeos curtos. Então, nós já vamos aqui caminhando para o final, e eu já deixo aí um convite para você participar de mais um Mining Talks, porque há muitos temas que nós poderíamos explorar mais a questão da interpretação das normas aplicáveis, a questão muito interessante da finitude ou não das águas minerais. Então, há muitos aspectos aí bons para nós conversarmos. Mas, por hoje, eu penso que nós abordamos muitos aspectos interessantes e até para deixar em suspense essa segunda parte. Olha, vai ter outro Mining Talk sobre água mineral, o pessoal já vai ficar esperando. Né? Foi uma boa estratégia minha agora, eu pensei. Né? Então, vamos... 30 segundinhos aí para as suas palavras finais, para nós encaminharmos para o encerramento. Excelente. Já antecipadamente aceito o convite. Assunto é o que não falta. E, mais uma vez, eu agradeço o convite para essa nossa conversa, para a próxima também. Para mim, de novo, é uma honra grande participar dessa iniciativa que conta aí com muitas cabeças pensantes e especialistas, os maiores especialistas nos assuntos tratados. Eu acompanho sempre e, para mim, participar é uma honra maior ainda. Muito bom. Hoje, excepcionalmente, eu não vou falar da biblioteca do IBDM, não, porque eu repito muito. Então, você já falou de um livro. Esse livro está na nossa biblioteca, Danilo? Na primeira oportunidade que eu mencionei esse livro com o senhor já me cobrou e eu imediatamente adquiri um exemplar para a biblioteca. Ótimo, maravilha. Né? Então, mas hoje eu não vou falar que nossa biblioteca BDM, nossa biblioteca física, é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, se não for maior. Vou deixar esse assunto para o próximo, tá certo? Bom, muito obrigado a todos. Aguardamos vocês não só para os próximos Mining Talks, mas também já para o próximo Mining Talks sobre água mineral. Até!